Fala galera ligada no Pautas e Táticas, essa é uma das análises retrô mais pedidas pelos inscritos do canal, um dos maiores times da história do futebol, um dos maiores times da história das Copas do Mundo, mesmo sem ter levantado a taça. A seleção holandesa de 1974, aquele time lendário do Rinus Michels na beira do campo, do Johan Cruyff liderando o time nas quatro linhas. Um time que, apesar de não ser campeão do mundo, deixou um legado, um dos maiores legados táticos do futebol mundial. Essa vai ser a análise retrô de hoje. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se ainda não é, seja muito bem-vindo. Espero conquistar sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convidando a navegar pelo canal, beleza? Então vamos começar aqui a nossa análise, começando com o time base, que pouca gente conhece, né? Todo aquele time holandês. Fala-se muito do Cruyff, do Neskens, do Ruud Krol, mas vamos falar aqui os nomes de todas as peças, né? Que é bem difícil de falar. Perdoem aí a minha dicção, minha pronúncia. Não falo neerlandês, mas enfim, vamos tentar aqui, né? Youngblood é o goleiro, Surbier na lateral direita, Han e também o Heisbergen na zaga e o Ruud Krol, que a gente já falou, na lateral esquerda. Jansen era o primeiro volante, aqui o Johan Neskens pela direita no meio campo e o Hannigan pela esquerda. E aí o trio de ataque com o Johnny Rapp na ponta direita, Johan Cruyff no comando do ataque e o Hasenbrink jogando pelo lado esquerdo. Esse time encantou o mundo por ser extremamente versátil e por ter o senso coletivo como seu principal conceito. Todos atacavam juntos em blocos, todos defendiam juntos em linhas. Mas isso só era possível porque todos os jogadores tinham muita qualidade técnica e tinham muito comprometimento tático. Além de uma base muito forte, né, que era o Ajax, tricampeão europeu em 7-1, 7-2 e 7-3, e comandado pelo Stefan Kovacs, e anteriormente treinado também pelo Rinus Michels, que deixou o Ajax justamente para assumir a seleção holandesa, vice-campeão mundial, tanto em 74 quanto em 78. O foco desse vídeo aqui vai ser a seleção de 74, que perdeu a final para a Alemanha, de Sepp Maier, de Franz Beckenbauer, de Paul Breitner, de Gerd Müller. Não foi uma final qualquer também, né? Nem um campeão qualquer, fora o fato de que a Alemanha jogava em casa. É possível dizer que essa foi a equipe pioneira em utilizar a linha alta na defesa. E um dos motivos para isso era que o zagueiro Han, na verdade, era um meio-campista no Ajax. A ideia era atacar a bola e pressionar o adversário no setor em que ela está a partir dos atacantes. Assim sendo, se a primeira linha sobe, o time todo também subia para poder fazer essa pressão no campo de ataque. E aí a zaga jogava quase que na altura de volantes, de meio-campistas, empurrando assim o adversário para trás, empurrando o restante do time para frente, diminuindo os espaços do campo do adversário e a paz que eles tinham também para poder fazer suas saídas de bola. O foco da saída de bola do time era principalmente o Heisbergen, que era ele que tinha mais qualidade no passe para poder fazer a bola chegar limpa até o ataque. Os laterais, o Surbier pela direita e o Ruud Krol pela esquerda, eles trocavam de posição com alguma frequência. Um ia para a direita, o outro ia para a esquerda, mas é claro que eles mantinham um posicionamento, né, base, padrão, um destro na direita, um canhoto na esquerda, mas eles faziam bastante essa troca de posições, o que já era uma inovação, principalmente no futebol europeu, onde os laterais pouco subiam para o ataque e tinham como primeira e única função marcar os pontas do adversário. Inclusive, é bom para desconstruir um mito, né, de que aquele time todo trocava de posição e tudo mais, ninguém tinha posição fixa. Alguns jogadores tinham uma função tática interessante de poder fazer essas trocas. Os laterais eram uma delas. Mas pesquisando, né, dissecando muito mais a informação, você via que tudo era coordenado. Os jogadores eram muito versáteis, mas não é que ninguém não tinha posição fixa. O Surbier, inclusive, ele atacava como um ponta e fazia com que o ponta, de fato, né, o Rapp, jogasse um pouco mais enfiado na área. Com isso, o Krol ficava mais como um terceiro zagueiro, mais preso na linha de defesa. O Jansen era o protetor do meio campo, né, ficando como volante à frente da defesa. À frente dele, o Neskens, aqui no meio campo, jogava pela direita, trocava muito de posição com o Johan Cruyff, eram os dois grandes craques desse time.
E o Hannigan era uma espécie de segundo volante, era um cara que auxiliava um pouco mais, né, o Jansen ali na frente da defesa. Canhoto, chutava muito bem de fora da área, era o cara que dava mais suporte para os outros homens de frente atacarem. O Hasenbrink, ele era um ponta esquerda, era o que ficava guardando mais posição na amplitude daquele lado do campo, mas era um grande artilheiro, foi o principal jogador da Holanda na Copa de 78, quando o Cruyff já não estava mais no time, e na defesa, e quando o time defendia, ele se juntava tanto ao Neskens quanto ao Hannigan num trio de meias. E o time marcava, a gente vai falar de postura defensiva daqui a pouco, mais ou menos nesse sistema tático. Se era um 4-3-3 de base, bem holandês mesmo, na defesa eles faziam uma espécie de 4-1-3-2 e no ataque, aquele posicionamento que a gente já mostrou, que se assemelhava muito a um 3-4-3. Embora o Cruyff ele fosse ali o centroavante, ele recuava um pouco, né? Era até difícil definir em que posição o Johan Cruyff jogava. Ele era o centroavante do time, mas recuava para poder ajudar na armação das jogadas nas costas dos volantes adversários, e era exatamente nesse espaço que o Rapp se enfiava. Muitos diziam que ele poderia jogar em qualquer posição, menos de goleiro, mas era porque ele tinha liberdade para poder flutuar em todo o campo, buscar a bola, inclusive, às vezes do pé dos zagueiros, né? Dos defensores mais recuados. Ele se apresentava como opção de passe em ambos os lados também. Enfim, ele não tinha posição fixa, mas participava de todas as fases do jogo. Ele partia da posição de centroavante e vinha jogar aqui quase que como um camisa 10. Dá pra dizer que foi o primeiro falso 9. E há uma semelhança, né, muito da escola blaugrana, né, da escola do Barcelona, bebe da fonte, né, da escola holandesa, e muito se passa pelo Cruyff. Guardiola foi jogador do Cruyff quando ele era técnico. Talvez tenha sido daí, do posicionamento do Cruyff enquanto jogador, que ele tirou a ideia de recuar o Messi, né, fazer o Messi jogar como um falso 9. Esse sistema tático aqui, quando atacava, um 3-3-1-3 ou 3-4-3 com meio campo em losango, vocês podem ler como quiser, realmente era bem semelhante àquela variação que o Barcelona tinha. Então se aquele time tinha como sistema base um 4-3-3, dava para ver essa variação de 3-4-3, e defensivamente o time se portava num 4-1-3-2, como a gente já falou, o recuo aqui do lateral. O Cruyff ficava um pouco mais aqui com o Rapp, e aqui esse trio de meio-campistas quando a bola estava com a defesa do adversário. Defensivamente o time se portava nesse sistema tático. O Cruyff e o Rapp geralmente pressionavam os zagueiros, e o trio, né, dos meias mais avançados, Neskens, Hannigan e também o Hasenbrink, davam suporte por trás nesses dois jogadores, beleza? Falando um pouco da campanha, né, da Holanda na Copa de 74, estreou com uma vitória por 2-0 contra o Uruguai na fase de grupos, depois um empate sem gols com a Suécia e a goleada por 4-1 sobre a Bulgária, fechando a participação nessa primeira fase de grupos. A segunda fase também foi uma fase de grupos. As 8 seleções que se classificaram na primeira fase se dividiram em 2 novas chaves com 4 equipes cada. E aí o vencedor de cada chave, depois das 3 rodadas, é quem fariam a final. O time da Laranja Mecânica goleou a Argentina por 4-0, venceu também a Alemanha Oriental por 2-0, e o Brasil, atual campeão mundial, vencedor de 3 das últimas 4 Copas, também por 2-0. Com 100% de aproveitamento, a Holanda avançou para a final contra a Alemanha Ocidental, que das duas Alemanhas era a mais poderosa, e acabou sendo derrotada de virada por 2-1. Era um time que tinha como principais conceitos ocupação de espaço, movimentação, posse de bola e muita pressão no campo de defesa do adversário. Essas trocas de posições incomuns para o futebol da época tornaram esse estilo de jogo conhecido como futebol total, criaram até o mito de que todos os jogadores mudavam suas posições como se não tivessem funções táticas muito bem estabelecidas no time. Ganhou até apelido como carrossel holandês, o próprio apelido de laranja mecânica, porque passava por cima dos adversários. Mas depois dessa análise, a gente viu que não é exatamente uma troca de posições sem fundamento. Tratavam-se de jogadores versáteis, multifuncionais, que cumpriam mais de um papel num time dentro das variações daquele sistema tático formado pelo Rinus Michels. Coisas que são tão comuns de vermos hoje em dia, mas que surpreendiam muito no futebol jogado nos anos 70. Então, essa aqui é uma equipe obrigatória para ser estudada, por qualquer um que se interesse pela história,
pela evolução do jogo, porque apesar de não ter sido campeão do mundo, deixou um legado ainda maior que vários outros times que conquistaram a Copa do Mundo. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui, continuem ligados no Pautas e Táticas e até a próxima!